Macho, velho, se a bronca era clicar na segunda parte da aula de hoje, acabei de resolver a sua bronca. Agora resolva a minha. E aí, o que é que o juiz faz? Galera, olha o bizu. O juiz não pode ficar com essa dúvida. O juiz não pode simplesmente, não, eu não sei se eu recebo, se eu não recebo, deixa eu ver o que é que eu penso no futuro, vamos ver o que acontece. Isso não pode acontecer. Nem tampouco, se ligue, nem tampouco o juiz pode determinar novas diligências policiais nesse momento. Seria hipótese, inclusive, de se ingressar com a correição parcial contra o magistrado. Não se preocupe que isso não cai na sua prova de segunda fase do 23º Exame Unificado. Eu estou só fazendo uma indicação, uma citação aqui. O juiz, ele não pode sequer realizar novas diligências. O que entende a posição mais clássica, a posição mais legalista é, se o juiz está convicto de que não estão presentes nenhum dos elementos do artigo 395, ele recebe a peça acusatória. O juiz não é o titular da ação penal, o juiz não é parte da ação penal, ele é sujeito do processo, mas ele não é parte. O magistrado, se ele olhar a peça acusatória e não conseguir identificar nenhuma das hipóteses do artigo 395, não cabe a ele, não, eu discordo do MP, eu acho que é ação penal. Não, ele recebe e acabou-se. Ele não é parte. Ele não tem interesse em um réu ser condenado ou inocentado. Quem tem esse interesse são as partes. O juiz é sujeito do processo. O juiz está acima das partes e a única coisa que ele pode buscar é, de forma imparcial, solucionar pacificamente a lide, ou seja, de forma imparcial, dar a solução prevista em lei. Então, se o magistrado escrafuncha, vai para um lado, vai para o outro, e não acha nenhum defeito dentre os listados no artigo 395, ele tem que receber a denúncia ou a queixa. Se ele achar que tem algum desses defeitos, ou pelo menos se ele ficar com dúvida, rapaz, eu não estou seguro se o defeito está presente ou não, ele rejeita a peça acusatória. O que ele não pode ficar é mantendo ad eterno essa dúvida. O que ele não pode ficar é sem se decidir. Não, o juiz pode, por exemplo, esperar para receber a peça acusatória e mandar o delegado investigar mais, fazer um novo inquérito, proceder novas diligências. Não, não pode. O juiz não pode determinar neste momento a realização de novas investigações. Não cabe a ele acusar, não cabe a ele, juiz, acusar. Ele não tem interesse em o réu ser condenado ou inocentado. O juiz não pode simplesmente dizer, não, eu não sei se eu rejeito ou se eu recebo, eu vou mandar o delegado investigar mais. Não, não vai. Se o juiz não está seguro o suficiente para receber a peça acusatória, ele que rejeite a denúncia. Eu sei que tem muita gente que defende a tese ali, não, mas o indúbio pro societá, meu patrão, esqueça essa tese. Essa tese do indúbio pro societá ficou muito famosa nas últimas semanas por causa de toda aquela discussão sobre se a denúncia contra o presidente Michel Temer deveria ser recepcionada ou não. Se falou muito, a Globo falou demais, a imprensa falou demais do indúbio pro societá, mas isso não serve para a gente. Vocês estão estudando para fazer exame da ordem, e no exame da ordem o que vai valer na sua cabeça é sempre o indúbio pro réu. Teve muita gente, inclusive, da repescagem, que me perguntou no plantão dúvidas, Pedro GG, quando é que eu adoto o indúbio pro societá, quando é que eu adoto o indúbio pro réu? Meu amigo, na sua prova de segunda fase, a sua tese é indúbio pro réu. Esqueça indúbio pro societá. Indúbio pro societá, quem adota é quem está acusando, é Ministério Público. No dia que você for fazer prova para o MP, beleza, você vai estudar até dar uma dor indúbio pro societá. Mas aqui para o exame de ordem é indúbio pro réu e acabou-se. É prego batido e ponta virada. Se o magistrado tem dúvidas sobre se os elementos do 395 estão presentes ou não, ele deve proceder à rejeição liminar da peça acusatória. Até porque, se ele não proceder, nós vamos discutir isso na resposta à acusação quando estivermos tratando as preliminares. Então, se ligue. Ao juiz não é dado ficar e manter a dúvida. O juiz não pode, não, eu não sei, se eu recebo ou se eu rejeito, eu vou esperar. Não. Se ele achar que não tem defeito nenhum na peça acusatória, ele é obrigado a receber a peça acusatória.
Se ele achar que tem algum dos defeitos, ou pelo menos ele tiver uma dúvida razoável quanto à existência dos defeitos listados no artigo 395, ele rejeita a peça acusatória. Ok? Pegaram esse bizu? Novo de loja? Quem depois achar que não concorda com a rejeição, que entre com a peça recursal cabível, que daqui a pouco nós vamos comentar qual é. Aí você diz, beleza, professor, eu captei a ideia. Mas quais seriam então essas hipóteses listadas no artigo 395 que o juiz deveria ser obrigado a rejeitar a peça acusatória? Diz o texto normativo: a denúncia ou queixa será rejeitada quando, inciso 1, ela for manifestamente inepta. Inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Inciso 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Um detalhe, esses elementos de rejeição liminar, eles não são obrigatoriamente cumulativos. Viram a negativa das minhas palavras? Eles não são obrigatoriamente cumulativos. Significa dizer que basta a existência de um único desses elementos, basta a manifestação de uma única dessas hipóteses para que a peça acusatória seja rejeitada. Pode ter duas? Pode. Pode ter as três? Pode. Você pode estar diante das três hipóteses, mas só é necessário que exista uma dessas hipóteses para que o juiz proceda à rejeição liminar da peça acusatória. E não precisa dizer que nós vamos estudar cada uma dessas hipóteses. A começar pelo que está previsto no inciso 1. A denúncia ou a queixa deve ser rejeitada por inépcia da inicial. Vamos abrir um parêntese aqui, vamos apertar a tecla SAP de novo e traduzir isso em bom português. O que danado é inépcia da inicial? Quando é que uma peça acusatória queda-se como inepta? Para você entender o que é inépcia da inicial, você antes tem que entender qual é a razão de ser da peça acusatória. Para que serve a denúncia ou a queixa? Qual é o seu grande objetivo? Lembra que eu falei no bloco anterior, que eu falei no bloco passado, que a prestação jurisdicional goza de inércia, que o Poder Judiciário Penal ele só vai julgar as lides, só vai julgar os casos concretos quando ele é provocado? Recorda disso? Pois bem, o juiz ele não conhece o caso concreto. O juiz não sabe o que aconteceu. O juiz ele não tem ligação direta com os fatos. Até porque se ele tivesse, muito provavelmente ele não poderia julgar. Se o magistrado tem alguma ligação direta com o fato, ou com o réu, ou com a vítima, o juiz muito provavelmente será suspeito ou impedido. Que é outra coisa que a gente vai estudar no nosso curso aqui também, as hipóteses de suspeição ou impedimento do magistrado. Hipóteses estas listadas no artigo 252, 253 e 254 do Código de Processo Penal. Mas vai chegar o momento, não é agora. Então, a ideia é que o juiz não conhece o caso concreto. E ele deve conhecer o caso concreto inicialmente segundo a versão da acusação, para depois ele poder conhecer a versão da defesa. A acusação dá ao juiz o conhecimento do caso conforme sua versão, mediante o oferecimento da denúncia ou da queixa. A defesa, ao seu turno, dá ciência ao juiz da sua versão, mediante a propositura da resposta à acusação. Então, o primeiro contato que o juiz tem com a lide, o primeiro contato que o juiz tem com o caso concreto é através da versão de quem acusa. E essa peça acusatória, ela tem que ser apta. Essa peça acusatória, ela tem que ser feita de uma forma que o juiz possa entender tudo o que é necessário, segundo a versão da acusação, é bom que se diga, que o juiz possa entender tudo que é necessário para compreender o que houve, para compreender o que a acusação quer e, depois de ouvido a defesa, ele poder, se for o caso, se manifestar. Então, a peça acusatória tem que dizer quem cometeu o crime,
A peça acusatória tem que narrar detalhadamente os fatos. A peça acusatória tem que ser capaz de permitir ao juiz que o juiz compreenda a narração dos fatos. A peça acusatória tem que dizer ao juiz o que é que quem está acusando quer, qual crime está sendo imputado ao réu, o que é que a acusação deseja que aconteça com aquele acusado. Se a peça acusatória não consegue dar ao magistrado a capacidade de compreensão do fato, se a peça acusatória não consegue dar ao magistrado a condição de compreender ali, de compreender a situação que a ele está sendo apresentada de forma límpida, de forma transparente, o juiz não tem como julgar. Como o diabo é que o juiz vai julgar um negócio que ele não entende? Como é que o juiz vai julgar um negócio que ele não compreende? Então, a denúncia ou a queixa devem sim ser elaboradas de uma forma que o magistrado possa entender o que aconteceu, o que está sendo imputado ao réu, quem é o réu e também o que é que a acusação quer. Se isso não estiver presente no caso concreto, o juiz não tem como apreciar a acusação. Se o juiz não tem como apreciar a acusação, ele declara que essa peça acusatória é inepta e a rejeita com fundamento no artigo 395, inciso 1 do CPP. E é exatamente essa ideia de inépcia da inicial que você deve ter. Todas as vezes que se diz que uma peça acusatória é inepta, ou que o juiz rejeitou a peça acusatória por inépcia da inicial, o que nós estamos falando é que o juiz não conseguiu compreender tudo o que precisava naquilo que foi proposto pela acusação. Ou o juiz não sabe quem é o réu, ou o juiz não conseguiu entender o que houve, ou a peça acusatória foi narrada de forma lacunar, de forma contraditória, ou não fizeram nenhum tipo de pedido condenatório. Enfim, o juiz não consegue entender plenamente, completamente, diretamente o que, é que a acusação quer. Se ele não consegue entender, ele não pode julgar. Rejeita por inépcia da inicial. Vou lhe dar alguns exemplos aqui do que caracterizaria inépcia da peça acusatória. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Claro, eu estou pegando aqui situações até muitas vezes extremadas, que dificilmente na realidade aconteceriam, mas são situações que podem sim ser cobradas de vocês na segunda fase do 23º Exame Unificado. Então vamos pensar aqui em certas situações. Suponha que o Ministério Público narre os fatos de uma peça acusatória. No dia tal, a tais horas, o pretenso acusado ou o réu ingressou numa casa armado de um revólver calibre .38, rendeu a família que lá estava, uma pessoa da família tentou fugir, o cara meteu bala, o tiro pegou, mas não matou, o acusado, o meliante se assustou, saiu, levando ainda alguns pertences da família. Conta a história do crime todinha. Só que esquece de dizer quem é o réu. Não dá nome, não dá dados, não faz a qualificação, não apresenta elementos que permitam a identificação do acusado. O promotor contou a história do crime, mas não disse, não especificou quem cometeu o crime. Disse lá, uma pessoa de 1,70 m de altura, parda. Porra! Sim, quer dizer que qualquer um de 1,70 m de altura que seja pardo vai ser o responsável por o crime? O juiz vai entrar aqui, passar na porta do faz tu, vem cá. Ou então uma pessoa galega dos olhos azuis, de 1,65 m de altura. Qualquer galego dos olhos azuis que passar vai ser responsável pelo crime? Não. Como é que o juiz vai julgar uma pessoa que ele não sabe nem quem é? Ele sabe o que aconteceu. Mas quem foi que praticou aqueles atos? O promotor de justiça não disse. É a chamada denúncia inominada, onde o promotor esquece de nominar, de indicar quem é ou quais são os responsáveis pelo crime. O juiz vai julgar quem ele não sabe quem é, quem ele não consegue identificar? Não, isso é bronca de quem está acusando. Quem está acusando que identifique o réu. Se não identificou, o juiz não consegue compreender a acusação. Ele rejeita a peça acusatória por inépcia. Quer ver um outro exemplo? Imagina, isso é um exemplo real. Inclusive, tive a oportunidade de folhear essa denúncia. Tem um grande amigo meu, que eu não vou citar nome aqui, obviamente, por uma questão de ética, que ele é aposentado hoje do serviço público e durante muito tempo ele colecionou, era o hobby dele.
ele colecionava peças acusatórias que ele achava mais esdrúxulas. Peças acusatórias, antigamente não tem esse negócio de peticionamento eletrônico, processo judicial eletrônico, era tudo no papel e ele trabalhou no Poder Judiciário durante muitos anos, se aposentou no Poder Judiciário, e ele tinha por hobby, tirava xerox ou então fotocópias lá e colecionava todas as peças acusatórias que ele disse, isso aqui o juiz vai rejeitar. E era dito e feito. E ele me mostrou certa vez essa coletânea, e uma das que mais me chamou a atenção foi o seguinte: houve uma denúncia por um crime de homicídio. E aí, num dos trechos da narrativa dos fatos, estava escrito: a vítima do homicídio consumado, em data posterior à consumação do delito, compareceu pessoalmente à presença do delegado de polícia para narrar a sua versão dos fatos. Perceberam? Será que tem alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa contraditória nisso que estava escrito na denúncia? Eu vou repetir para quem não captou. Eu vou repetir para quem piscou. Eu vou repetir para quem deu sono, quem abriu a boca na hora que eu estava falando. Se a lua, doido, preste atenção. Estava escrito assim. Está escrito na denúncia. A vítima do homicídio consumado em data posterior à consumação do crime, compareceu pessoalmente à delegacia de polícia para narrar sua versão dos fatos. Será que tem alguma coisa errada? Eu não percebi, PLGG. Eu não consegui entender o que é que está errado. Ah, criatura abominável, me ajuda. Tu vive stalkeando o povo aí no Instagram. Tu consegue contar uma história todinha só juntando informação, quem curtiu, o que curtiu, lugares e datas, e tu ainda não conseguiu ver onde é que está o erro desse negócio? Quando é que o homicídio consumado se consuma? Quando a vítima morre. Como porra é que a vítima do homicídio consumado pode, depois de ter morrido, ir na delegacia? E aí? É Game of Thrones, é? Que os mortos estão marchando em direção às muralhas do norte? Enquanto a família Stark aí está sendo vingada? Será? Será que é The Walking Dead, onde os cabas morrem e voltam? Porque, veja, se o caba morreu e depois ele mesmo foi na delegacia contar a história, nós não precisamos mais do processo penal. Nós precisamos encontrar o grupo de Rick e Michonne, e os conhecedores de The Walking Dead entenderam a referência. Nós precisamos encontrar o grupo de Rick e Michonne e nos unirmos a eles, porque é o apocalipse zumbi. Eu quero saber onde é que está Mila Jovovich e me juntar a ela. A turma que curte aí um dos jogos mais famosos da história da humanidade. Resident Evil. Entenderam a referência que eu fiz? Eu quero é me esconder naquele castelo onde embaixo dele está o vidro do dragão. Galera que gosta de Game of Thrones, 7ª temporada, entendeu a referência que eu fiz? Ou em bom português, como desgraça é que o caba morreu e foi na delegacia? Não tem como não, PLGG. Como foi que aconteceu? E eu sei. E o juiz sabe. Perceberam que a peça acusatória foi narrada de forma equivocada? Perceberam que a história que foi contada, a narrativa dos fatos foi contada de forma truncada, de forma incompreensiva, de forma incoerente? Perceberam? O juiz não tem obrigação nenhuma de correr atrás para entender o que houve. Ele não consegue compreender de uma narração simples, ele rejeita a peça acusatória. Essa peça acusatória é inepta. Essa peça acusatória é inepta por quê? Porque o juiz não consegue compreender, já que a história que está contada ela é contraditória. Ou o caba morreu ou ele foi na delegacia. As duas coisas não podem ter acontecido. Quer ver outro exemplo de inépcia da inicial? Era muito comum antigamente, e hoje está se acabando, mas era muito comum antigamente se ensinar nas faculdades de Direito Brasil afora aquela ideia que a peça tem que ser rebuscada. Tinha gente que ia escrever qualquer besteirinha, parecia que estava escrevendo as catilinárias, parecia que estava fazendo a oração dos moços de Rui Barbosa. E por muitas vezes o cabo escrevia de um jeito tão bonito, tão rebuscado, tão elegante, que o juiz não entendia. O
cara começava a enrolar tanto que o juiz no final não sabia o que tinha acontecido de fato. O juiz não conseguia compreender a peça acusatória, ele rejeitava liminarmente, declarando inépcia da inicial. Então, essa é a ideia, crianças. A peça acusatória queda-se como inepta quando ela, por qualquer motivo que seja, não consegue permitir ao magistrado a perfeita, límpida e total compreensão do que houve, segundo a versão da acusação. E se ele não consegue entender, ele não consegue julgar. E se ele não consegue julgar, ele rejeita liminarmente a denúncia ou a queixa. Mas vamos refinar um pouquinho essa ideia. Vocês pegaram a ideia genérica, mas vamos refinar. Entende se isso pode lhe ser cobrado, inclusive numa questão discursiva da sua prova? Entende-se que essa inépcia da inicial, ela se subdivide em duas categorias. A inépcia pode ser formal, por ausência de algum dos requisitos listados ao teor do artigo 41 do Código Penal. Essa inépcia formal é também chamada de normativa. É bom você estar ligado nessa questão de nomenclatura. A inépcia formal ou normativa é aquela que vai se manifestar quando faltarem, em tese, depois eu vou dar um bisuzinho, faltarem em tese, algum dos elementos listados ao teor do artigo 41 do Código de Processo Penal. E temos também a chamada inépcia de conteúdo, também conhecida por alguns como inépcia por impossibilidade de intelecção ou ainda inépcia decorrente. As três palavras são sinônimas, as três expressões são sinônimas. Inépcia de conteúdo, inépcia por impossibilidade de intelecção ou inépcia decorrente. É quando os requisitos do artigo 41 estão presentes no caso concreto, mas o juiz não consegue entender o que está escrito. Não é porque esteja escrito de forma ilegível que as peças são digitadas. O juiz não consegue compreender, fazer a intelecção, fazer a interpretação do que está escrito. Por exemplo, a primeira situação que eu descrevi aqui, o Ministério Público contou a história do crime todinha, mas não identificou o acusado. Eu teria, numa situação como essa, a inépcia formal. Por que inépcia formal? Porque os elementos de identificação do réu estão listados como requisito no artigo 41. Já a segunda hipótese que eu indiquei, o juiz não conseguia entender se o crime se consumou, se não se consumou, se a vítima morreu, se a vítima não morreu, é uma inépcia de conteúdo, de intelecção. A peça não permite a devida compreensão dos fatos por parte do magistrado. Então, se liga nesse detalhe. Sempre que alguém falar, houve uma inépcia formal, é porque o juiz rejeitou a peça acusatória, porque ele entendeu ausente algum dos elementos listados ao teor do artigo 41 do Código de Processo Penal. A inépcia foi de conteúdo. Então, neste caso, o juiz rejeitou a peça acusatória porque ele não conseguiu efetivamente compreender o que estava escrito. O que estava escrito foi feito de forma equivocada, lacunar, complicado demais, e o juiz não conseguiu entender. Só que aqui eu queria abrir dois parênteses importantíssimos com vocês. O primeiro parêntese é o que efetivamente está listado, o que efetivamente está previsto, está aqui em tela para vocês, isso, agora foi, ao teor do artigo 41 do Código de Processo Penal. Quais seriam esses requisitos que o artigo 41 diz que devem constar na denúncia ou na queixa? Diz a letra da lei: a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Repare, eu tenho 4 elementos indicados ao teor do artigo 41 do CPP que devem estar presentes em tese na denúncia ou na queixa. Primeiro elemento, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Segundo elemento, a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo.
a classificação do crime e, por último, o rol de testemunhas. Vamos chamar uma observação aqui sobre cada um desses elementos, a começar pela exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias. É aquilo que eu acabei de falar, é contar a história do que houve. Na hora que o Ministério Público denuncia ou que o querelante propõe uma queixa, ele tem que contar todos os detalhes do crime. O que é que houve? O que é que aconteceu? Que dia foi, onde foi, como foi, por que foi. Os detalhes do delito devem estar expressos na peça acusatória. Depois, o Ministério Público ele não pode esquecer, ou o querelante não pode esquecer de identificar o acusado. Quando o artigo 41 fala em qualificação do acusado, ele está se referindo aos elementos que permitam o juiz saber quem é o réu. Quais são esses elementos? Nome, filiação, quem é o pai, quem é a mãe, identidade, CPF, se é casado, se é solteiro, se é brasileiro, se não é, onde mora, onde reside, o que faz, o que trabalha. Todos os elementos de qualificação possíveis. Algumas vezes, quem está acusando não tem todos os elementos de qualificação. Você muitas vezes não tem todas as informações necessárias, mas aí podem ser apresentadas outras informações que permitam a individualização do réu. Já me perguntaram agora, nessa segunda fase do 23º exame, a galera que estava fazendo a repescagem, me perguntou assim, PLGG, os elementos de qualificação do réu, que deve constar na peça acusatória, são aqueles elementos de qualificação civil, nome, filiação, se é casado ou solteiro, onde é que mora, identidade, CPF, profissão? São sim. Ah, então eu só posso ter denúncia se eu tiver todos aqueles elementos? Não. A lei diz os elementos de qualificação ou os eventuais esclarecimentos para identificar e individualizar o acusado. Nem sempre quem está acusando tem todos os elementos de qualificação do réu. Por exemplo, existem pessoas que são processadas que são moradores de rua, andarilhos das estradas. Você não teria um endereço e residência para dar desse indivíduo. Ou então, existem pessoas que simplesmente não sabem de quem são filhos. Conhece a mãe, mas não conhece o pai, ou não conhece nem o pai nem a mãe. Foi abandonado muito cedo, criado por um, criado por outro. Existem pessoas que nunca tiraram identidade no CPF. Mesmo que você não tenha todos os dados civis de qualificação do indivíduo, é possível que ele seja acusado, desde que outros elementos sejam fornecidos e que permitam ao juiz individualizar o réu, que permita o juiz saber, no meio dos milhões de habitantes que existem no Brasil, quem efetivamente é o réu naquele processo. Tranquilo? Mas a classificação do crime. Qual é a classificação do crime? O que é a classificação do crime? É o artigo, é o inciso, é o parágrafo, é a linha. O Ministério Público ou o querelante conta uma história, narra os fatos. Ok, esses fatos estão tipificados em qual dispositivo normativo? Contaram uma história de homicídio. Ok, esse homicídio está tipificado aonde? No artigo 121 caput, artigo 121 parágrafo 2º do Código Penal, se for hipótese de homicídio qualificado. Ah, não, é um homicídio de trânsito, então já está no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Perceberam? Na peça acusatória, em tese, depois eu dou um bisuzinho, deve estar presente a efetiva tipificação. Narra-se o fato, conta-se a história e depois quem acusa deve tipificar os fatos narrados. E, por fim, quando necessário e possível, o rol de testemunhas. Só que aí vem um detalhezinho. Giovanni, me diga um negócio. Se faltar algum desses 4 elementos no caso concreto, obrigatoriamente o juiz deve rejeitar a peça acusatória? Isso é uma pergunta, tá? Eu estou colocando uma interrogação ao final da frase. Seria uma pergunta, inclusive, bem razoável de você me fazer no plantão de dúvidas. Você chega lá e dizer, PLGG, se faltar um desses 4 elementos aí do artigo 41, o juiz na lata, o juiz na hora, é obrigado a rejeitar a denúncia ou a queixa? Interrogação. A resposta é depende. Aí o cara, como assim, macho velho? Depende de quê? Depende
depende de qual ou quais desses 4 elementos faltaram na peça acusatória. Vou dizer de novo, depende de qual ou quais desses 4 elementos faltaram na peça acusatória. Aí você diz, e por quê, professor? Quer saber o porquê? Clique aí, por favor, na terceira parte da aula de hoje.